Tarde, queridos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estou passando aqui para compartilhar com vocês como foi a segunda quimioterapia branca. Bem, a quimioterapia branca, ela é famosa pelos efeitos colaterais que são as dores, né? Dores nas articulações, no músculo, nos ossos, né? E eu já vi pessoas que fazem o vídeo, por exemplo, faz a quimioterapia hoje e faz o vídeo amanhã. Mas isso é um equívoco. Por quê? Os efeitos colaterais das quimioterapias branca, vermelha, amarela, elas só começam no terceiro dia, né? No terceiro dia começa a vir os possíveis efeitos colaterais, né? Então comigo foi o seguinte, passou 3... Mãezinha... Passaram-se 3 semanas e eu não estava sentindo nada, né? Nada, estava ótima. Aí eu falei, nossa, eu não vou ter nenhum efeito colateral, nenhuma emoção, né? Mas, enfim, quando chegou na terceira semana, eu comecei a sentir um cansaço nas pernas, né? Esse é um dos efeitos, né, colaterais. Um cansaço nas pernas, assim, uma dor no músculo, como se eu tivesse me exercitado muito, né, corrido muito, né, e aquele cansaço. Não era uma dor insuportável, que graças a Deus, né, o Senhor tem me dado esse... O Senhor tem me dado não, né, a própria palavra dele diz, né, e Jesus falando que o fardo dele, o jugo dele é suave e o fardo dele é leve, tá em Mateus 11:30. Eu tomei posse dessa palavra para minha vida, né, então eu creio que, apesar de tudo que eu enfrento, eu creio que é leve. Eu já vi relatos de pessoas que viveram coisas assim, realmente insuportáveis, que tinham que tomar morfina, que ficavam rolando de dor, né? E graças a Deus, Jesus é lindo, né? A gente que crê na palavra, a gente usufrui do benefício de crer nele, né? Ele se manifesta. Então, por ele, devido ao poder dele, eu creio que foi assim. Não foi difícil, não foi pesado ao extremo, né, queridos? Claro que o processo em si, ele é um processo doloroso, mas sem Jesus é muito pior, sabe? O Jesus, ele sempre ameniza. E eu comecei a sentir aquela dor, e a dor ela começou a subir, veio aqui para lombar, né? Vinha aquela dorzinha, que não era uma dor tão forte, mas era uma dor ali constante, né? Para dormir, eu conseguia dormir com uma dipirona, eu tomava uma dipirona, eu conseguia dormir. E quando chegou no dia 23, antevéspera do Natal, eu comecei a sentir uma febre muito forte. Uma febre que crescia muito rápido, né? Eu me senti quente, eu medi, estava 37,5, 6, 7, quando vi, 0,8 e daqui a pouco 38. Então, assim, o paciente oncológico, já falei isso, né? Ele não pode chegar a 37,8 de febre. Se chegar, tem que ir para emergência, porque supostamente o médico tem que investigar se é uma infecção, se é a baixa imunidade, né? Então, tem que investigar para corrigir, porque senão pode ocasionar problemas seríssimos, né? E eu, como eu percebi que estava 38, já tomei uma dipirona e comecei a me arrumar para ir para a emergência, né? E graças a Deus, assim, eu tomei posse da minha vida, sabe, queridos, que de não reclamar, seja o que for que aconteça, eu não reclamo. Então eu fui louvando a Deus no Uber, agradecendo a Deus, falando, Senhor, está nas tuas mãos, a minha vida pertence ao Senhor, né? Eu sei que o Senhor já está lá, o Senhor está à frente, a tua palavra diz que o Senhor vai adiante de nós, né? E eu fui, confiando que Ele estava comigo, né? E quando eu cheguei lá, o médico falou, olha, se você tiver com a baixa imunidade, ou seja, se os seus glóbulos brancos estiverem baixos, significa que o seu sistema de defesa está fragilizado. Então, você vai ter que ficar internada. E você vai passar o Natal aqui. Ele só faltou falar pra mim, né? Mas eu falei, não, doutor, se Deus quiser, eu vou para casa. Ele, vamos ver, né? E eu fui, fiz exame de sangue, e ali fiquei adorando o Senhor, louvando, orando, né? Confiando nele.
E aí, quando chegou o resultado, o médico surpreso veio e falou para mim, nossa, você pode ir para casa, tá tudo certo. E quando eu peguei meu exame de sangue, eu mesma fiquei surpresa. Meu exame de sangue, a minha imunidade estava maravilhosa. Maravilhosa. E assim, eu dou glória a Deus por isso, né? E as pessoas que Deus tem levantado para me ajudar nesse tempo. Minha irmã, né? Tá sempre fazendo suco de couve, suco de beterraba, isso, aquilo. A minha cunhada, a Adriana, também, o braço direito, a Meire, a Maida, sabe? São anjos que Deus tem colocado na minha vida para me ajudar, né? E eu sei que Deus há de recompensar cada uma delas, né? E ali eu fiquei assim, agradecendo a Deus, eu vim embora, né? Muito grata ao Senhor. E queridos, desse evento que aconteceu, para mim foi um milagre, porque só tem uma explicação, né? Ou eu estava com a imunidade baixa e o Senhor restabeleceu ali, pelo poder dele, basta uma palavra dele, né? Basta uma palavra dele para ele curar, salvar, transformar, né? Então, ele lançou uma palavra e restabeleceu minha imunidade, ou havia uma infecção no meu corpo e o Senhor fez que o meu sistema de defesa combatesse aquela infecção. Porque assim, eu já estava uns 3 meses sem fazer a unha. Porque os médicos falaram, olha, não faça a unha, não tira a cutícula, né? Porque se tirar a cutícula pode machucar e ali abrir uma porta para infecções. E como eu não gosto de fazer a unha sem tirar a cutícula, eu deixei de fazer. Mas como era Natal, eu resolvi ir. Eu falei, eu sei que a minha manicure não tira bife, então eu vou lá, né? Vai dar tudo certo. Quando eu cheguei lá, o ambiente estava fechado, com o ar-condicionado ligado, e quando eu sentei, que eu me dei conta que eu estava sem máscara, eu não tinha levado a máscara. E eu falei, meu Deus, eu não trouxe a máscara, né? E aí eu só pude contar mesmo com a proteção divina, né? E fiz a unha. Então eu creio que eu acho, tá, queridos, que ali naquele lugar eu contraí uma infecção, mas pela misericórdia de Deus, né? Aquela infecção foi combatida, porque só tem essa explicação, né? Porque a febre era muito intensa, ela demorou para passar. Eu tomei dipirona, só foi passar tipo 40 minutos depois, né? Era uma febre muito agressiva. Então, nesse dia 23 aconteceu isso. Graças a Deus, voltei para casa. No dia 24, eu peguei uma gastroenterite. E tudo que eu comia era diarreia, 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 diarreia. E eu tive que voltar para lá, porque também paciente oncológico não pode ficar com diarreia frequente, porque pode desidratar, ficar fraco, né? E eu fui para lá, ele passou um antibiótico, tudo certo. Graças a Deus, tomei e fiquei bem. Mas as dores na perna, elas continuaram, né? A dor na lombar, na perna. E aí e assim, passei o Natal assim, tomando dipirona para aliviar essa dorzinha, né, e tal. Era uma dor que me fazia andar devagar, sabe? Levantar devagar, sentar devagar. Igual, sabe, uma velhinha? Né? Tipo assim, igual uma velhinha, né? Faz parte. Só que sexta-feira eu tinha consulta com um oncologista, então na quinta-feira eu já comecei a orar. Eu falei, Senhor, o Senhor já levou sobre si essa dor, tá escrito, então eu não aceito essas dores, né? Porque eu não posso chegar na consulta mancando, andando assim com dificuldade, o médico vai olhar para mim e falar, vamos suspender essa quimioterapia, porque você tá muito ruim, né? Ele ia falar isso para mim. E então, pai, eu peço que o Senhor leve mesmo essa dor, em nome de Jesus, né? Eu não aceito essa dor, porque eu quero continuar o tratamento, eu creio que é a sua vontade que eu continue também. E aí, para a glória de Deus, querido, na sexta-feira, que era o dia da consulta, a consulta era à tarde, eu acordei sem dor. Acordei sem dor, fui para a consulta sem dor, não estava sentindo mais nada. E aí, quando o médico falou para mim, como você está? E aí eu pude falar, tô bem, doutor, não tô sentindo dor. Ontem eu estava sentindo uma dor na lombar, na perna. Ele falou, então deve ser do efeito da quimioterapia. Então vamos prosseguir, porque... Vamos marcar, perdão, a sua próxima quimioterapia, porque essas dores provavelmente são da quimioterapia, né? E ele passou, vai ser semana que vem já, terceira, né? De 6, já foram 3, para a glória de Deus, né?
E essa foi a minha experiência, né? O que eu passei nesse tempo, para a glória de Deus, foram 5 dias assim, sentindo essa dorzinha, né? Uma dor assim que incomoda um pouquinho, mas para a glória de Deus venci, né? E eu queria compartilhar com você. Eu fiz uma pergunta para o médico, na verdade foi a minha cunhada Adriana que me incentivou a fazer essa pergunta para o médico. Ela me incentivou e eu achei que foi o próprio Deus falando por ela, né? O Espírito Santo. E, e ela me inspirou a fazer a pergunta e eu estava diante do médico, o médico muito humano, sabe, queridos? Há médicos e médicos, né? Esse médico, e até os últimos que têm me atendido, são muito humanos, graças a Deus. E eu fiz a pergunta para ele, a seguinte pergunta, eu falei, doutor, o senhor já viu um câncer de mama com metástase nos ossos e no fígado ser curado? E aí ele ficou muito desconcertado. Eu já imaginei a reação dele, né? E ele falou, É porque assim, nós sabemos, né, queridos, que metástase, a medicina diz que não tem cura. Mas nós cremos no Deus que sara, que é o Senhor Jesus, né? Que Ele é o médico dos médicos, Ele está além da medicina. Por isso que eu fiz essa pergunta para ele. E aí ele ficou muito desconcertado. E ele falou, não, assim, é cura, a gente não pode... assim, é cura, né? Mas olha, eu acabei de atender uma paciente que está desde 2011 se tratando comigo. Então, quer dizer, não é cura, mas é prolongamento dos dias, né? Isso é muito bom. Aí eu peguei a mãozinha dele, né? Eu falei, doutor, tudo bem. O senhor vai contemplar esse milagre. O Senhor Jesus já está operando. O senhor vai contemplar, vai ter o privilégio de contemplar o primeiro caso de cura de câncer de mama com metástase nos ossos e no fígado. Aí ele, nossa, se isso acontecer, eu vou muito me alegrar. Eu falei, vai acontecer. O senhor vai contemplar. E aí ele ficou muito feliz, saltitante, sabe? Coisa linda. E é isso, sabe, queridos? E para finalizar, eu queria compartilhar com você, né, em 1 João 5,4 diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé em Jesus nos faz vencer, né? Então, assim, milagres, você pode até estar vivendo uma situação difícil, mas a sua fé, a minha fé em Jesus, não é uma fé que começa alegre e desanima, não. Uma fé perseverante, persistente, que independente do que aconteça, ela é firme, tá? Essa fé faz a gente viver o sobrenatural todos os dias. Porque todo dia que eu levanto, eu agradeço, Senhor, obrigada porque eu estou de pé, sem dor. Obrigada porque eu estou andando normal. Obrigada porque eu não tenho nenhum sintoma do fígado, né? Não tenho, sabe, eu estou ótima. Senhor, muito obrigada. É a tua mão poderosa sobre a minha vida. Porque, queridos, é Ele que faz todas as coisas. É Ele que tem o poder. Como eu já falei aqui, né? Independente do que a gente enfrente, né? No mundo teremos aflições, mas independente do que a gente enfrente, com Jesus a gente sempre vai vencer. A gente sempre vai ter testemunho para contar. Porque Ele é fiel. Amém? Então, isso que aconteceu comigo da febre foi Ele mesmo. Não tem explicação, queridos. Não tem explicação. Foi o próprio Jesus, Senhor Jesus, que me curou lá na hora, né? E é assim que Ele faz. Ele, dia após dia, eu posso contemplar a minha cura com os olhos da fé. Em breve, os médicos vão olhar para mim e falar, nossa, mas você está tão bem que eu vou pedir uma nova cintilografia óssea. Porque você está muito bem, né? E aí ele vai pedir, eu vou mostrar, ele falou, não tem mais nada, não tem mais câncer na mama, não tem metástase nos ossos, não tem mais metástase no fígado, não tem mais nada, como assim? Né? E ele vai contemplar esse milagre que o Senhor Jesus já está operando, né? Amém? Então que Jesus te abençoe, tá? E que em 2025, você e eu, né? A gente busque ficar firme com o Senhor, porque é só com Ele, queridos. Porque se a gente está com Ele, a gente está do lado vencedor, amém? Independente do que a gente enfrente, a gente já venceu, tá? Um beijo no seu coração, Deus te abençoe, você e sua casa sempre, em nome de Jesus.